Olá, pessoal, de volta aqui para darmos continuidade ao nosso curso A Jornada Interior. Ainda estamos falando sobre mitos e contos, mais precisamente sobre mitos, né? Porque contos vai ser nas próximas aulas. E aí, na aula anterior, a gente falou sobre o mito do homem primordial, do homem cosmos, e falamos também sobre a doutrina do Antropos. Na verdade, eu gostaria de fazer uma correção, porque a pronúncia não é Antropos, é Antropos, ou seja, que significa homem, é uma doutrina ali do fim da antiguidade, ou seja, que surgiu ali nas primeiras eras, nos primeiros séculos, na verdade, da era cristã, com os gnósticos. Vimos na aula anterior que o espírito humano se confronta com sua própria origem, ou seja, o seu arquétipo. A consciência finita de sua condição prévia, ou seja, o eu mortal, se confronta com si mesmo eterno, o antropos, o purusha, o atma, ou qualquer outro nome que a especulação humana tenha dado àquela pré-consciência coletiva na qual o eu individual se encontra. Ou seja, do confronto com o inconsciente, o indivíduo encontra com a sua própria origem, que é o seu arquétipo, o arquétipo do si mesmo eterno, ou daquele mito, né, do homem cosmo, ou do homem primordial, do logos presente em cada indivíduo, do antropos, que significa homem. A antiga doutrina do antropos, ou homem primordial, diz que a divindade ou o agente criador do mundo deve ter se tornado manifesto na forma de um homem primogênito, chamado de protoplastos, quase sempre de grandeza cósmica. As designações simbólicas da prima matéria indicam anima mundi, o homem primordial de Platão, o antropos, e Adão místico, descrito como esférico, ou seja, totalidade, quadripartido, unificando em si o diverso, hermafrodítico, ou seja, além da separação dos sexos, isto é, sobre-humano, e úmido, que significa psíquico. Todas essas características, esta forma descreve o si mesmo, a indescritível totalidade do homem. Ou seja, a prima matéria indicava que era justamente a anima mundi, mas a gente viu que a anima mundi ela tem uma identificação com esse antropos, com esse homem cósmico, né, com esse homem primordial. E aqui também, né, com o Adão místico, enfim, com todos aqueles nomes que a gente viu na aula anterior. Ele conhece e não conhece o irmão desconhecido, familiar e estranho que a ele se mostra de forma intangível e, no entanto, real. Ou seja, aqui está falando da parte consciente, né? Ele conhece e não conhece o irmão desconhecido, familiar e estranho, que a ele se mostra de forma intangível e, no entanto, real. Quanto mais estiver ligado e perdido no tempo e espaço, tanto mais ele sentirá o outro como dificílimo Adeste. Ou seja, a palavra Adeste aqui era outro nome que Paracelso usava para designar esse homem primordial, esse antropos, né? Então fala que quanto mais a pessoa ela estiver ligada e perdida no tempo e no espaço, tanto mais ela sentirá o outro, o homem primordial, o logos que mora dentro dela, como dificílimo Adesh, que contraria seus projetos, mudando inesperadamente o rumo do seu destino, propondo-lhe como tarefa o mais temido. Neste ponto, devemos acompanhar Paracelso, entrando numa questão que nunca fora colocada em alto e bom tom em nosso círculo cultural, em parte por inconsciência e em parte por temor sagrado. O ensinamento secreto do Antropos também não põe em risco os ensinamentos da Igreja, na medida em que, do primeiro ponto de vista, Cristo é apenas uma imagem do Antropos interior. Por isso, há centenas de boas razões para a obnubilação dessa figura mediante nomes secretos e indecifráveis.
Ou seja, havia uma certa dificuldade, na época da Idade Média, de que havia um paralelo entre esse antropos, que é esse homem interior, né, esse homem primordial presente no espírito do indivíduo, um paralelo dele com Cristo. Mas não, devemos entender que esse Cristo aqui não é o Cristo histórico, ou seja, aquele que cumpriu a lei e morreu na cruz, o Jesus de Nazaré. Mas o paralelo era com o Cristo interior, ou seja, era algo interno dentro do indivíduo. Só que naquela época, né, a figura de Cristo tinha, digamos, uma equivalência, né, um valor metafísico que superava qualquer questão de, digamos assim, de tentativa de identificação, de paralelismo, né, de comparação, enfim. Só que a gente vai ver que o gnosticismo ele tinha uma interpretação dos relatos bíblicos. A interpretação ela era filosófica, ou seja, não era apenas metafísica. Então, de cara, já superava essa questão de que Cristo era apenas um homem histórico. Ou seja, havia uma interpretação que superava essa parte, digamos assim, histórica de Cristo, né? Não desconsiderando, claro, o que aconteceu na história, e, enfim, né? E justamente aqui fala, né, que Cristo do ponto de vista, ele era uma imagem desse antropos interior, ou seja, ele era uma imagem do Logos. Cristo foi um exemplo de que ele se uniu com o seu antropos interior, né? Tanto é que ele falava, né? Quem vê a mim vê o Pai. A Opus é subordinada a elas e tem como meta a elevação do homem à esfera do antropos. A obra dos alquimistas filósofos visa a autorrealização superior ou ao estabelecimento do homo maior na linguagem de Paracelso, isto é, aquilo que eu chamo de individuação. E Jung chama esse processo interior de individuação, que é o processo em que o homem se liga ao logos interior, ao antropos, ao homem original espiritual. Essa meta por si só confronta o homem com a solidão, quando ele tem apenas a companhia de si mesmo. O alquimista, por princípio, trabalha sozinho, ele não cria escolas. Esta solidão rigorosa, juntamente com a preocupação de uma obra infinitamente obscura, basta para ativar o inconsciente, isto é, como diz Dorneu, para pôr em funcionamento a imaginatio e, através de seu poder imagístico, trazer à tona o que antes parecia não existir. Em tais circunstâncias, criam-se imagens da fantasia, nas quais o inconsciente se torna objeto de visão e experiência, o que na realidade são espirituais imaginationes. Dorneu aqui é um autor de livros da filosofia alquímica. Aqui lembra muito a questão de que quando o alquimista trabalha sozinho no laboratório e ele tenta descobrir sobre a questão da obra em si, né, que é infinitamente obscura, a gente lembra a questão da regressão da energia psíquica ao inconsciente, ou seja, da libido ao inconsciente, que faz ativar aquela camada mais profunda do inconsciente, onde jazem, por assim dizer, os arquétipos. Ou seja, Jung fala aqui claramente que o trabalho do alquimista sozinho, na solidão, era suficiente para ativar o inconsciente, ou seja, ativar os arquétipos. Tanto é que depois, né, eles começaram a projetar os arquétipos, os símbolos arquetípicos na matéria. Claro que isso era inconscientemente. Tanto no Oriente como no Ocidente, a alquimia contém em seu âmago a teoria do antropos da gnose, que por sua própria natureza é uma teoria da redenção. Este fato escapou aos químicos, embora tenha sido expresso muitas vezes com bastante clareza nos textos gregos, latinos e chineses, há aproximadamente do mesmo período histórico.
Por que que era uma teoria de redenção, né? Porque esse Antropos, ele caíra na matéria e ficou preso nela. Então era necessário libertar ele, ou seja, extrair ele da matéria. Por isso que os alquimistas dão vários nomes, né, como Mercúrios, Pedra Filosofal, Lápis Philosophorum, tudo indicava esse antropos, esse homem interior, esse homem primordial interior que está presente em cada indivíduo. Como já expus em outra parte esta incontestável continuação da doutrina gnóstica do Antropos na alquimia, me dispensa de abordar novamente aqui este aspecto particular do Mercúrio. Não obstante, tenho de salientar mais uma vez que a ideia do Antropos coincide com o conceito psicológico do si mesmo. A doutrina do Atman e do Purusha o comprova com clareza. E aí, pessoal, devido a Jung falar muito sobre essa doutrina do antropos dos gnósticos, eu resolvi pesquisar por conta própria, né? Como é que surgiu até a questão também dos gnosticismo, né? Do gnosticismo, aliás, dos gnósticos. E aí eu montei aqui uma linha histórica, né? No tempo e no espaço para a gente se localizar e entender como que as coisas aconteceram, né? Como é que isso surgiu no espírito humano. E aqui eu coloquei a antiguidade, né? Ou seja, a anterior à antiguidade, nós temos ali o início da, digamos, da antiguidade, né? 4.000 anos antes de Cristo. Já existiam povos, né? Os sumérios, babilônicos, povos bastante civilizados, o Antigo Egito e etc. Eu não coloquei tudo para não ficar muito extenso e não caber aqui dentro do slide. Eu coloquei aqui a Antiguidade, eu coloquei a Grécia aqui, mas a gente sabe que teve outros povos, né? Roma, né, veio logo após o período, já ali quase metade, né, da Antiguidade para o final da Antiguidade. E aí eu coloquei aqui, então, a Grécia como referência. E temos aqui o período clássico, né? 500 anos antes de Cristo a 338 anos antes de Cristo, onde surge a figura importante de Platão, né? Com o seu modo peculiar de pensar, né? Um modo diferente, enfim. O período helenístico aqui nós temos a figura de Alexandre o Grande. E aqui, logo mais à frente, nós temos Cristo, né? O aparecimento de Cristo na Terra, e nesse caso aqui, nós temos o fim da antiguidade, que são os primeiros séculos depois de Cristo. Segundo minhas pesquisas, se realmente estiverem corretas, o que eu acredito que estão, os gnósticos, eles apareceram ali no século I e II depois de Cristo, ou seja, no fim da antiguidade. E juntamente com eles, a doutrina do antropos, ou seja, desse logos interior, né, desse homem primordial interior. Bom, pessoal, depois eu fiquei analisando, né, depois que eu gravei o vídeo, fiquei analisando a questão se realmente os gnósticos eles apareceram no século I e II. E aí eu estava vendo alguns vídeos daquele canal Viveka, ela fala, né, que eles na verdade já existiam, né, ali por volta do século I antes de Cristo. E toda vez que a história ela registra algo, né, é interessante isso, ela registra o seu ápice, o seu florescimento, por assim dizer. Mas as coisas, o movimento em si, ele começa bem antes, ou seja, já bem antes do seu florescimento, né, daquele momento em que ocorre, digamos assim, um ápice, né, onde a coisa se expande, por assim dizer. Assim a gente vai ver também com os alquimistas. E aí, de forma bastante resumida, eu coloquei aqui o que é gnosticismo, né? Bom, gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa conhecedor, sábio. É um conjunto de correntes filosóficas religiosas sincréticas orientadas da região do Mediterrâneo durante o século I e II depois de Cristo, alicerçada em interpretações de relatos bíblicos, apócrifos
pelo viés filosófico médio-platônico. Ou seja, por isso que eu coloquei aqui uma referência ao período da antiguidade da Grécia, né, o período, por exemplo, helenístico, que foi um período que a cultura grega ela floresceu bastante, também devido às escolas de Platão, né, enquanto Platão estava vivo e depois da sua morte continuaram, né, as suas ideias floresceu por muito, muito tempo. E a gente vê que o gnosticismo, os gnósticos, eles tinham uma interpretação filosófica dos textos bíblicos. Ou seja, havia uma interpretação que não era apenas metafísica, ou seja, o logos já estava se manifestando no indivíduo. E a gente vai ver que não foi somente os gnósticos que usaram esse método filosófico para interpretação, como também os padres da igreja, em época, no fim da antiguidade, também usaram essa interpretação filosófica. Bom, continuando o nosso texto. O gnosticismo era alicerçado em interpretações de relatos bíblicos e apócrifos pelo viés filosófico médio-platônico. Aqui só um detalhe, né? Apócrifos, porque foram os evangelhos que não foram reconhecidos pela igreja. Tem evangelho de Tiago, de Geu, de Maria Madalena, enfim, vários evangelhos que depois foram encontrados na biblioteca de Ragnamash, se eu não me engano, não sei se é assim que pronuncia esse nome. Mas aqui, falando, né, sobre essas interpretações de relatos bíblicos e apócrifos pelo viés filosófico médio-platônico, o médio-platonismo foi a principal fonte a que recorreram os padres da Igreja para elaborar racionalmente a mensagem religiosa consubstanciada na patrística. E aí vem uma outra pergunta, mas de fato, o que é patrística, né? A patrística é o estudo dos escritos dos pais da Igreja, também denomina um período e uma tradição filosófica e teológica da Antiguidade Tardia, em que ocorreu o primeiro encontro substancial entre o cristianismo e a filosofia, até então entendida como parte da cultura pagã grego-romana, dando lugar à formação das bases das filosofias e teologias cristãs, que serão profundamente influentes na posterior história da filosofia e do cristianismo. Ou seja, a gente vê que a própria igreja, ou seja, os padres da igreja, utilizavam essa interpretação filosófica também para elaborar racionalmente a mensagem religiosa. Ou seja, houve um encontro na antiguidade tardia, um encontro entre o cristianismo e a filosofia. Mas voltando à questão sobre o gnosticismo, que fala que ele é alicerçado em interpretações de relatos bíblicos e apócrifos pelo viés filosófico médio-platônico e também de cultos de mistérios grego-romanos e orientais. Mescla-se ao cristianismo, ou seja, o gnosticismo, ele mescla-se ao cristianismo primitivo dos primeiros séculos desta era e fora condenado como heresia após um período de prestígio entre os intelectuais cristãos. Bom, seguindo a nossa linha do tempo, os séculos se passaram e lá na frente quem surgiram foram os alquimistas, ali por volta do século XIII, Idade Média, né, 14, 15, 16, início da Idade Moderna, surgiram muitos alquimistas. Mas se a gente for pesquisar a fundo, e o próprio Jung fala sobre isso, é que há registros da alquimia desde o século I depois de Cristo, ou seja, ali no fim da antiguidade. Mas aonde a alquimia ela floresceu mesmo foi na Idade Média, né? Idade Média e início da Idade Moderna. E aí o que Jung fala é que os alquimistas eles retomaram a ideia do anthropos, ou seja, eles retomaram a doutrina do anthropos, que é esse logos interior, esse homem primordial que caíra na matéria e ficou preso nela. Mas se a gente for também analisar
trata-se de arquétipos, ou seja, o arquétipo ele voltou a viver. E aí, os alquimistas, eles deram outros nomes também, né? Ou seja, os arquétipos, eles voltam a reviver, por assim dizer, com uma nova roupagem. E aí vem os outros nomes, pedra filosofal, mercúrios, enfim. Com isso, deu para a gente pelo menos ter uma noção de que essa questão do antropos, ela é bastante antiga, ou seja, ela é lá do início da era cristã, ou seja, quando Cristo apareceu, né? Quando ele teve a experiência aqui na Terra, muitos ali que tiveram contato com Cristo, né? Tiveram evangelhos que não foram reconhecidos pela igreja. Enfim, há toda uma questão de controvérsia, né? Os padres da igreja consideraram os gnósticos como hereges. Bom, continuando no homem primordial, Jung traz um trecho aqui de um autor que ele fez uma crítica em relação a um dos discípulos de Paracelso. E nessa crítica dá para ver claramente o que significa o filho dos filósofos, né, que os alquimistas tanto falavam. E aí Jung diz o seguinte: este ponto crucial da doutrina secreta alquímica do prodigioso filho dos filósofos é o tema da crítica desfavorável, mas perspicaz de Conrado Gesner. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Este escreve a Crato a propósito dos trabalhos de um discípulo de Paracelso, Alexander Arsustein. Também não sei se é assim que se pronuncia. E aí Jung transcreve aqui a crítica dele e diz o seguinte, né, a crítica do Conrado. Mas vede quem ele nos revela como Filho de Deus, nada menos do que o Espírito do mundo e da natureza, aquele que habita em nosso corpo. É um milagre que ele não acrescente ainda o do asno e o do boi. Tal espírito pode ser separado da matéria ou do corpo, dos elementos, mediante processos técnicos da escola de Teofrasto. E aí Jung responde: se alguém o tomasse ao pé da letra, diria que ele estava apenas citando um princípio dos filósofos e não sua própria opinião. Mas ele repete a frase a fim de expressar sua adesão. E aí, de novo, a crítica do Conrado, né? E eu sei que os outros teofrastianos maculam estas coisas com seus escritos. A partir disto, é fácil concluir que eles negam a divindade de Cristo. Estou plenamente convencido de que o próprio Teofrasto foi um ariano. Ele se esforçou no sentido de persuadir-nos de que Cristo foi um homem comum e que não havia nele um espírito diverso do nosso. Bom, a crítica que rola porque, segundo o Conrado, né, ele achava que os alquimistas negavam a divindade de Cristo, porque ao falar que o filho dos filósofos, que na verdade isso é outro nome por antropos, ou seja, para esse homem primordial, ou para o filho de Deus, né? Quando ele fala aqui, mas vede quem ele nos revela como filho de Deus, nada menos do que o espírito do mundo e da natureza, aquele que habita em nosso corpo, porque era justamente isso, né, que a doutrina do antropos falava, né, que esse homem primordial, ele caíra na matéria, ou seja, o espírito ele estava preso nas cadeias da matéria, né? Ao criar o mundo material ficou preso. E aí, o que eles não podiam suportar, nem o Conrado, nem outras pessoas, era esse fato, né? De que falar que esse espírito primordial, esse homem primordial, era o espírito da natureza, ou seja, eles entendiam que com isso havia uma negação da divindade de Cristo. Mas na verdade não havia. O que havia era uma superação de interpretação, porque muitas pessoas ficaram presas na imagem de Cristo, do Cristo histórico, ou seja, no Cristo, não somente no Cristo histórico, mas no Cristo metafísico, e não compreenderam que o Cristo era uma imagem daquilo que se cumpriu em um homem aqui na Terra, ou seja, que se cumpriu essa ligação com o divino, né, com o que há dentro do indivíduo, do homem primordial, do homem original espiritual.
E aí Jung continua: a acusação de Gesner aos alunos de Teofrasto e ao próprio mestre atinge a alquimia de um modo geral. A extração da alma do mundo não é uma peculiaridade da alquimia paracélsica. A acusação de arianismo, no entanto, é injustificada. O que motivou esta ideia foi, obviamente, a predileção pelo paralelo do Filhus Philosophorum com Cristo. Ou seja, Filhos Filosoforo é outro nome que é dado também para esse espírito, né, esse homem primordial que é extraído da matéria. E aí Jung fala, o que motivou esta ideia, obviamente, foi a predileção pelo paralelo do Filhos Filosoforo com Cristo, que, ao que eu saiba, não aparece em parte alguma na obra de Paracelso. Por outro lado, encontra-se no escrito que User atribui a Paracelso, esse User aqui provavelmente é um outro autor, que atribui a Paracelso o Apocalipse Hermetis, uma profissão de fé alquímica completa, a qual dá uma certa razão à acusação de Gesner. Nesse texto, Paracelso diz a respeito do espírito da quinta essência. Quinta essência é outro nome que é dado para esse espírito primordial, esse homem primordial, esse antropos, ou seja, a extração dele, né, a união do indivíduo da parte consciente com essa parte imortal, né, esse logos interior. Nesse texto, Paracelso diz a respeito do espírito da quinta essência. Este é o espírito da verdade que o mundo não pode compreender sem a intervenção do Espírito Santo ou sem o ensinamento daqueles que o conhecem. E essa parte aqui que vem a chave de uma compreensão muito interessante que diz: Ele é a alma do mundo, aquele que tudo move, tudo preserva. E aqui de novo, acho que a parte mais importante desse trecho que diz: em sua forma terrestre inicial, aqui é Paracelso falando, né? Em sua forma terrestre inicial, isto é, em sua escuridão saturnina originária, ele é sujo, mas ele se purifica progressivamente durante a sua ascensão, através das formas de água, ar e fogo. Na quinta essência, finalmente ele aparece no corpo glorificado. Este espírito é o segredo que desde o princípio estava oculto. Ou seja, de que esse espírito, ao cair na matéria, originariamente ele é representado em sua escuridão saturnina, ele é sujo, ele é contaminado, mas ele se purifica progressivamente durante a sua ascensão através das formas de água, ar e fogo. Aqui os símbolos, aqui os elementos são símbolos, ou seja, símbolos do processo alquímico. E aqui nós temos a foto do Conrad Gesner, nasceu em 1516, ele é posterior a Paracelso. Paracelso nasceu em 1493, ou seja, o Gesner é do século XVI, Paracelso é do século XV, ou seja, Idade Média, né? E aqui tem um livro que eu acredito que é o livro que Jung faz referência a essa crítica. O título é As Cartas Médicas de Conrad Gesner. Bom, aqui a gente tem mais ou menos uma noção por que, né, que os alquimistas eles faziam um paralelo do Filhos Filosoforo, ou seja, desse antropos que é, digamos, extraído, né, que é libertado é o homem interior, né? Por que que eles fazem esse paralelo com o Cristo, né? Mas aqui fazendo paralelo com o Cristo interior. E aqui diz, insistem como fazem também certos místicos cristãos, na identidade essencial de Deus e do homem, seja sob a forma de uma identidade a priori, ou seja, de antemão, né? Seja como meta a ser alcançada mediante certos exercícios ou iniciações, como as de que nos falam, por exemplo, as metamorfoses de Apuleio, para não mencionar certos métodos yogas. Ou seja, de que esse paralelismo dos filósofos com Cristo advém, né, dessa identidade essencial de Deus e do homem, ou seja, de que existe algo dentro do homem que é semelhante a Deus. Ou essa identidade ela é a priori, ou seja, de antemão, ou essa identidade ela é como uma meta a ser alcançada mediante certos exercícios ou iniciações, como por exemplo
as metamorfoses de Apuleio, para não mencionar aqui certos exercícios, né, métodos de yogas. A gente sabe que no Oriente existem esses métodos yogas para ir alcançar esse estágio, esse estado de consciência elevado, ou seja, em que a mente, né, a consciência do indivíduo se une com o homem primordial, com o antropos. Desse modo, estava lançada a questão acerca da maneira como devia realizar-se a connectio, ou seja, a conjunção. Dorneus dá uma resposta propondo, em vez da dominação do corpo, o simples processo alquímico da separatio, separação, da solutio, solução, incineratio, incineração, sublimatio, sublimação e etc., a ser feito com vinho vermelho ou branco. Esse processo devia ser feito para que, por meio dele, se produzisse uma correspondência corpórea da substância celeste que é inata ao homem como imago Dei, ou seja, imagem de Deus, e é reconhecida pelo Espírito como a verdade. Seja qual for o nome dado a essa substância misteriosa que os alquimistas se esforçavam por conseguir, ela era sempre uma substância celeste, isto é, algo de transcendente, incorruptível, em oposição à decomponibilidade de todas as substâncias conhecidas, mortas como o metal ou a pedra, mas ao mesmo tempo dotada de vida como um ser orgânico e também um remédio universal. Tal corpo, evidentemente, não podia ser encontrado no domínio da experiência. Aqui faz referência esse simples processo alquímico da separação, da sublimação, a ser feito com vinho vermelho ou branco. Aqui não é vinho literalmente, mas o vinho aqui vermelho ou branco é um símbolo. Provavelmente vermelho ou branco tem a ver com as etapas da obra alquímica, né? Albedo e arrubedo. Ou seja, que novamente faz referência a essa extração do espírito, né? A extração do Mercúrios, desse homem interior, desse homem espiritual originário, do antropos, ou seja, é uma substância celeste, mas ao mesmo tempo corpórea. A teimosia com que os adeptos durante pelo menos 17 séculos se esforçaram-se por atingir essa meta de certo, somente poderá ser explicada por uma alta luminosidade dessa ideia. De fato, já na antiga alquimia de Zósimo encontramos claras referências ao arquétipo do antropos, ou seja, do homem interior, né? Como já mostrei em Psicologia e Alquimia, uma imagem que serve de base para a alquimia toda até atingir a figura do homúnculus, ou seja, do homenzinho. Essa figura do homúnculus, pessoal, é um símbolo alquímico. É essa figura aqui, onde tem esse homenzinho saindo do vaso alquímico, ou seja, o alquimista extrai esse homúnculo do vaso hermético, do vaso alquímico. Depois eu vou explicar essa imagem com mais detalhe, porque ela é uma imagem do livro Aberração, Análise dos Sonhos e Transferência. Voltando aqui para o nosso texto, diz o seguinte: a concepção do antropos nasce da ideia de que originariamente tudo era dotado de alma, e é por isso que os antigos mestres interpretavam seu Mercúrios como a anima mundi, ou seja, a alma do mundo. Assim como o primeiro, ou seja, o Mercúrios, era encontradiço em toda a matéria, valia o mesmo para a última, ou seja, a anima mundi. Ela estava impressa em todos os corpos como a sua razão de ser e como a imagem do demiurgo que se encarnou em sua criação e até mesmo ficou prisioneiro dela. Com isso se aludia ao mito do homem primordial que foi devorado pela physis, ou seja, pela natureza. Nada parecia mais simples do que identificar essa anima mundi, a alma do mundo, como a imago Dei, a imagem de Deus bíblica. Ela representava a verdade revelada ao espírito, ou seja, ela aqui é a anima mundi. Para o pensador dos séculos mais antigos, a alma não era apenas um conceito intelectual, mas também uma intuição sensível a saber,
um corpo aéreo ou uma substância volátil, mais física, a respeito da qual sem dificuldade se supunha que ela pudesse ser extraída e fixada quimicamente por meio de um processo apropriado. Estava a serviço dessa finalidade o preparo do fleuma do vinho. Como já destaquei, para Dorneus não se trata do espírito e da água do vinho, mas de um resíduo sólido deixado por ele. Trata-se, portanto, de algo cetônico e corpóreo, que, aliás, não se consideraria como uma parte essencial e preciosa do vinho. Novamente, aqui o vinho não é o vinho literal, ou seja, o líquido que se bebe, mas é um símbolo desse processo alquímico. Para os alquimistas, o homem primordial era simbolizado pelo Mercúrios. O Mercúrios, no qual se afoga o Sol, é um espírito cetônico, ou seja, está ligado à Terra. Um deus terrestres, como é chamado pelos alquimistas, é a Sapientia Dei, ou seja, sabedoria divina, que se incorporou na criatura material ao criá-la. O inconsciente, aqui vem uma outra chave de compreensão também, né? O inconsciente é o espírito da natureza cetônica, ou seja, o inconsciente é esse Mercúrios. O inconsciente é o espírito da natureza cetônica e contém as imagens arquetípicas da Sapientia Dei, ou seja, da sabedoria divina. No entanto, o intelecto do homem civilizado contemporâneo afastou-se demais e perdeu-se no mundo da consciência, de tal forma que se assustou violentamente ao descobrir subitamente a face de sua mãe, a Terra. Ou seja, o indivíduo contemporâneo se afastou demasiado das raízes do inconsciente, né, do inconsciente. E isso fez com que ele, ao se deparar com esse espírito terrestres, esse espírito cetônico da natureza, o Mercúrios, o inconsciente, ao se deparar, ao se confrontar com ele, ele se assustou violentamente ao descobrir subitamente a face de sua mãe, a Terra, porque esse espírito cetônico, ele representa tudo aquilo que está ligado à matéria, ou seja, o inconsciente com aquelas projeções na matéria. Bom, a apresentação da alma como um homúnculos mostra que ela já representa um estágio preliminar do Filhos Régios, ou seja, do homem primordial unificado em si mesmo, hermafrodita, do antropos. E aqui, ou seja, aquele símbolozinho do homem saindo, daquele pequeno homem saindo do vaso hermético, é um símbolo alquímico que representa esse estágio preliminar do Filhos Régios, ou seja, do filho do rei, ou do homem primordial unificado em si mesmo. Por que unificado em si mesmo, hermafrodita? Porque a parte consciente da personalidade se unificou com a parte inconsciente, ou seja, o eu consciente percebe esse homem interior originário, né, esse homem espiritual interior, o antropos. Por isso que quando ele percebe, ele se unifica a ele. Então, fala desse homem primordial unificado em si mesmo. Do mesmo modo que o homem primordial caíra em poder da physis, ou seja, da natureza, agora ele se eleva novamente, liberto da prisão do corpo mortal. Ele anceta uma espécie de viagem ao céu, durante a qual, segundo a tábua esmaragdina, se une às forças do alto. Esse homem primordial é a força essencial do inferior, a qual pressiona de baixo para cima, tal como a terceira filiação da doutrina de Basílides, mas não para permanecer no céu, e sim para reaparecer sobre a terra como força curativa, como meio de alcançar a imortalidade e a plenitude, como mediador e salvador. A relação com a ideia cristã da purúzia é evidente.
A purúzia, pessoal, tem a ver com aquela questão de voltar, né, de Cristo voltar novamente, de Deus voltar sobre a terra. Aqui fala claramente que esse espírito primordial que, ao criar a matéria, ficou preso nela, ele é liberto da prisão do corpo. Com isso, ele anceta, né, uma espécie de viagem ao céu e se une às forças do alto. Esse homem primordial é a força essencial do inferior, ou seja, daquilo que está no inconsciente, a qual pressiona de baixo para cima. Por que de baixo? Porque vem do submundo, das trevas. Ou seja, ele está preso na cadeia das trevas, do submundo, né, das projeções. Mas não para permanecer no céu, ou seja, ele anceta essa viagem ao céu, se une com as forças do alto, mas não para permanecer no céu, e sim para reaparecer sobre a terra como força curativa. Aqui a gente vê claramente o mito do herói, porque o herói ele se separa do mundo, ou seja, ele se separa do mundo do dia, da consciência, né, do consciente, ele desce às profundezas, ou seja, passa por uma espécie ali de confronto, né, com o submundo, ele vence os poderes das trevas, dos Hades, mas depois ele retorna para o seu povo, para o mundo, né, do dia, com uma mensagem nova, ou seja, com a boa nova, né, para as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. Bom, no final eu vou mostrar o livro, né, de onde Jung retirou essa imagem. Aqui nós temos o artífice retira o homúnculos. Esse homúnculos é o filho dos filósofos, é outro nome para esse processo interior que acontece, né, esse processo alquímico. Então, filho dos filósofos, pedra filosofal, lápis filosoforum e tantos outros nomes são sinônimos, né, da mesma coisa, eles querem dizer a mesma coisa. Então fala, né, o artífice retira o homúnculos, o filho dos filósofos, do vaso hermético. Aqui eu tenho a imagem colorida, né, que dá para ver melhor. Aqui dá para ver lá no fundo a imagem do Sol e da Lua, representando as partes consciente e inconsciente da personalidade. Depois que elas se uniram, começa o processo. Então aqui nós temos o adepto, o artífice, ou o alquimista, né, ou o próprio indivíduo, retirando aqui o homúnculos do vaso hermético. Se a gente olhar para o vaso hermético, a gente vê que tem um homem com uma espada em cima de alguma coisa. Não dá para ver direito, mas eu suponho que seja o dragão, porque o dragão ele é uma fase, digamos, primitiva, onde esse homúnculos está preso, ou seja, onde o espírito, o homem original está preso. Então aqui o homem matou o dragão, né, e libertou o homúnculos desse estágio, desse estado de aprisionamento. Bom, essa imagem ela tem uma relação com essa outra imagem aqui, porque ambos representam fases do Antropos. Ou seja, nessa imagem aqui do lado, onde nós temos Hércules deitado aqui no chão e o Antropos subindo aos céus, que na verdade representa o mesmo Hércules aqui embaixo, apenas ele representa uma fase superior do Hércules, ou seja, depois que o Hércules cumpriu seus trabalhos desafiadores do inconsciente, né, tanto é que ele está com a capa do leão de Nemeia, que o leão de Nemeia representa uma vitória de Hércules diante de uma força dinâmica, inconsciente, emocional primitiva que o inconsciente tem, né, que é uma força instintiva. Ele vence essa força e aí ele adquire, digamos, um grau de consciência elevado. Por isso ele se apresenta aqui subindo aos céus. E aqui do lado a gente vê também o adepto, né, retirando o homúnculos, que é uma fase preliminar do antropos, ou seja, a vitória aqui do homenzinho dentro da garrafa, aqui dentro do vaso, né, a vitória sobre o dragão liberta o antropos a um estágio, né, de consciência mais elevado.
Isso tudo, pessoal, não é algo que sai voando por aí, não é algo fora do indivíduo, não é algo distante, nem tanto metafísico assim. Mas a gente vai ver que se trata de um processo interior, um processo interno que acontece dentro do indivíduo, ou seja, é ele com a sua própria alma. Tanto é que eu trouxe aqui algumas tentativas de explicação de Jung, né, sobre esse processo interior, esse processo psíquico interior. E aí ele diz: a interpretação psicológica desse processo, ou seja, desse processo alquímico, né, ou da individuação, conduz a esferas de experiência interior, inacessível à arte da representação científica, mesmo a mais ousada e menos preconceituosa. A noção de segredo, tão antipática ao temperamento científico, impõe-se aqui ao espírito perscrutador, não para disfarçar a ignorância, como se poderia supor, mas para confessar a incapacidade de traduzir coisas sabidas para a linguagem intelectual corriqueira. Por esta razão, limito-me a uma simples alusão ao arquétipo, que aqui se torna uma experiência interior, ou seja, o nascimento da criança divina, ou, para expressar-me na linguagem dos místicos, do homem interior. Bom, aqui fica bem claro que se trata de uma experiência interior, ou seja, do homem interior. É como se Jung estivesse dizendo assim: ó, eu não tenho como traduzir essas coisas para uma linguagem intelectual corriqueira. Então eu me limito, ou seja, a única coisa que eu posso dizer é que é uma experiência interior e se trata de um outro arquétipo, que é o arquétipo do nascimento da criança divina. Era por isso que Jesus falava a Nicodemos: é necessário renascer de novo, ou seja, fazendo a alusão a essa criança divina que deveria renascer, mas se tratando sempre de uma experiência interior do indivíduo com esse homem interior, ou seja, com o antropos. E aí, fazendo referência ao arquétipo da criança divina, eu trouxe um outro trecho que diz o seguinte, em outro livro, né? Na realidade psicológica, porém, a representação empírica da criança é apenas um meio de expressão e nem mesmo o único para falar de um fato anímico impossível de aprender de outra forma. Ou seja, esse processo da libertação do antropos, ou seja, quando o indivíduo ele se liberta de um estado de inconsciência primitivo, um estado emocional, um complexo que mantém ele preso nas projeções, quando ele faz isso, quando ele liberta ao mesmo tempo esse homem interior que é o antropos. Isso é representado como um fato anímico, ou seja, é um fato, é uma coisa que acontece, como Jung falava, é empírico, ou seja, é um fato realmente que acontece dentro do indivíduo. E aí continua, por este motivo, a representação mitológica da criança não é de forma alguma uma cópia da criança empírica, ou seja, da criança essa que a gente vê de 4, 5 anos, enfim. Ele fala que não é de forma alguma uma cópia da criança empírica, mas um símbolo fácil de ser reconhecido como tal. Trata-se de uma criança divina, prodigiosa, não precisamente humana, gerada, nascida e criada em circunstâncias totalmente extraordinárias. Ou seja, essa criança divina que renasce é um fato anímico que acontece dentro do indivíduo. É como se ele renascesse, as suas forças, o seu ânimo, ele renasce em um estágio de consciência maior, numa oitava maior. E aí, pensando num exemplo, né, de como a gente poderia ter uma noção de como que isso acontece, eu trouxe o exemplo dos místicos religiosos, ou seja, o que acontecia com eles ali na Idade Média, ou até antes, né? É um exemplo desse fato anímico, ou seja, eles passavam por um processo de transformação muito profundo. É claro que
hoje o eu consciente, ou seja, a parte consciente da personalidade, vive num momento histórico diferente da época medieval. É como se houvesse hoje uma certa adaptação, mas se fosse para a gente ter uma comparação, uma analogia de como esse processo ele acontece no indivíduo hoje, seria então uma forma parecida com o que acontecia com os místicos religiosos, quando eles tinham aquelas experiências religiosas internas, por exemplo, Nicolau de Flue, né, ou o mestre Eckhart, o próprio apóstolo Paulo, quando teve a experiência, ou seja, não é algo que a pessoa sofre porque recebeu uma sugestão, não é algo que vem de fora, porque alguém falou, ou não, é algo íntimo, é algo interno, é uma experiência de caráter religioso para a pessoa, não depende de fatores externos. É claro que o que leva o indivíduo a passar por essa mudança, essa transformação tremenda, pode acontecer inicialmente por alguma coisa externa que faz com que ele se volte para o inconsciente, ou seja, faça com que a energia psíquica dele, a libido, regrida para o inconsciente. Quando ele se volta para esse inconsciente, é aí que começa o processo, né? Aí vem a questão da sombra, o enfrentamento da sombra, que é uma analogia, né, com o que Jesus passou no deserto. Ou seja, aí começa todo o processo. O início dele é bastante doloroso. Se o indivíduo entender esse processo, ou seja, se ele compreender o sentido de toda essa experiência que ele está passando, que apesar e embora seja muito dolorosa no início, se ele compreender que existe uma razão, um sentido superior para que ele esteja passando por esse processo interno, aí sim acontece aquele símbolo lá do antropos surgindo, né, digamos, sendo extraído da matéria e se elevando aos céus, ou seja, o indivíduo passa para um estágio de consciência mais elevado, a uma oitava maior. O mestre Eckhart, que foi um místico religioso também da era medieval, ele fala que nesse momento é o momento em que Deus nasce na alma do indivíduo, ou seja, Deus nasce novamente na alma do indivíduo. Bom, para exemplificar mais ainda, eu trouxe um outro trecho que diz o seguinte sobre esse aspecto, né, essa transformação interna. Do mesmo modo, todas as conversões religiosas que não procedem diretamente da sugestão ou do contágio do exemplo, e aqui vem a chave, são devidas a processos interiores autônomos que culminam numa transformação da personalidade. Tais processos têm a particularidade de ser inicialmente subliminais, isto é, inconscientes, só alcançando a consciência de modo gradual. O momento da irrupção pode, entretanto, ser repentino, de maneira que a consciência é como que inundada instantaneamente por conteúdos estranhos e inesperados. Ou seja, o processo, ele é inconsciente, ele se dá de forma inconsciente, o indivíduo fica só passando pelas coisas sem saber por quê. E aqui ele fala claramente, esses processos têm a particularidade de ser inicialmente subliminais, isto é, inconscientes, só alcançando a consciência de modo gradual, ou seja, o indivíduo só aos poucos que ele vai compreendendo o que está acontecendo com ele. Mas o momento da irrupção ele pode, entretanto, ser repentino, de maneira que a consciência é como que inundada, ou seja, inundada significa que o mar do inconsciente irrompeu na consciência. E nesse momento, para o indivíduo, é quase que insuportável isso, porque ele não sabe o que está acontecendo. Ele entra numa espécie de desespero, de confusão mental, que é o estágio inicial da nigredo, ou seja, é a prima matéria, é o caos de onde vai surgir a criança divina, né, posteriormente, porque é um processo que passa por várias fases.
A criança divina, ela é o resultado de uma transformação interna do indivíduo com ele mesmo, com a sua alma, com o seu interior, com o antropos. Por isso eu coloquei culmina com uma transformação, com uma profunda transformação da personalidade, de significado espiritual para o indivíduo, ou seja, para aquele indivíduo que ele passou é algo é como se fosse uma experiência religiosa, que não tem a ver com algo externo, com o que foi dito ou o que ele viu, mas é algo que ele experienciou dentro dele, é algo íntimo. E aí Jung fala, né, ou seja, ninguém que haja passado pelo processo de assimilação do inconsciente poderá negar o fato de ter se emocionado profundamente e de ter se transformado. Ou seja, a pessoa ela vai até o, digamos assim, até o abismo onde acontece uma enantidromia, ou seja, ela chega ali no Hades, no submundo, onde acontece uma transformação com ela, né? Ela vê coisas que antes ela não via, que ela não sabia que existia. Então, é um processo que não tem como o indivíduo não se emocionar, porque é uma experiência praticamente religiosa, interior do indivíduo. Não discutirei agora, aqui é Jung falando, né, no livro Eu e o Inconsciente. Não discutirei agora em seus pormenores a forma desta mudança da personalidade. Quero sublinhar apenas o fato de que se trata de uma mudança essencial, ou seja, se é essencial é porque mexe com a essência do indivíduo, mexe com aquilo que ele tem de mais profundo dentro de si. Dei o nome de função transcendente a esta mudança obtida através do confronto com o inconsciente. A singular capacidade de transformação da alma humana que se exprime na função transcendente é o objeto principal da filosofia alquimista da Baixa Idade Média, ou seja, a transformação da personalidade através da mistura e fusão de elementos nobres e vulgares, das funções diferenciadas e inferiores do consciente e do inconsciente, ou seja, das funções diferenciadas, que é a função da consciência, né, da parte consciente da personalidade, com as funções inferiores psíquicas que estão no inconsciente. É como se houvesse uma fusão, uma mistura desses dois elementos, né? Tanto do elemento que contém na parte consciente da personalidade, como da parte inconsciente. Então ele fala nobres e vulgares. Por que vulgares? Porque o que se encontra no inconsciente é vulgar a princípio. É, é aquela forma originária saturnina, suja, que é preciso purificar. E aí, no final aqui eu coloquei o livro de onde Jung tirou, né, essas informações, inclusive o próprio desenho, o símbolo alquímico. O título do livro é Dois Excelentes Tratados de Eduard Calais, um inglês sobre a Pedra Filosofal, juntamente com um teatro da astronomia terrestre. Esse livro é do século XVI, a edição dele, século XVII, o ano é 1676. Inclusive, eu achei esse livro e eu acredito que seja o livro que o próprio Jung usou e acho que foi escaneado, porque eu encontrei numa página da Fundação das Obras de Carl Jung, em Zurique. É uma página online. Por acaso eu encontrei essa página e eu acredito que seja o próprio livro que ele usou. Bom, pessoal, com isso a gente encerra então as aulas sobre os mitos. Aqui estão os livros que fizeram parte das aulas, desde a primeira até essa última. E na próxima aula, agora, a gente já vai entrar na parte dos contos, que são contos de fadas. Então, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, mas antes eu gostaria de agradecer a todos aqueles que aderiram ao canal, que se identificaram com os ensinamentos, os conhecimentos. E quero agradecer e peço a você que deixe sempre o seu like. E agora nos vemos no próximo vídeo ou na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.